Estamos começando mais um programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, que faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro da Diocese do Rio Grande. Trazemos neste programa testemunhos de pessoas que fizeram ou fazem parte da Diocese do Rio Grande. Com esses testemunhos, estamos resgatando estes 50 anos de história. Começamos o programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso com a oração jubilar. Pai de bondade que nos levas à plenitude, nós a Ti louvamos, porque por meio de Teu divino Filho, Jesus Cristo, edificaste a Igreja sobre o alicerce de Pedro, humilde pescador, escolhendo juntamente com ele outros apóstolos a segui-lo. Pela Tua palavra que nos ilumina, confiamos que também a nós é dirigido este convite. Queremos ser Teus discípulos missionários, vivendo em comunidade, num só coração. Envia-nos para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que Teu Espírito Santo, infundido em nós pelo batismo, nos torne Tuas corajosas testemunhas. Interceda por nós a Santíssima Virgem Nossa Senhora de Fátima. Amém. No programa de hoje, nós teremos o testemunho de Ivanilda de Barros Marco, que teve participação em atividades da Diocese do Rio Grande, principalmente na localidade de Povo Novo. Ivanilda é viúva, agricultora aposentada e natural de Arraial, um distrito de Povo Novo. Foi criada em uma família católica e sempre participou da comunidade Nossa Senhora das Necessidades, no Povo Novo, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Penha. É ministra da Sagrada Comunhão desde 1984 e atuou em várias pastorais. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Ivanilda dentro da Diocese do Rio Grande. Dona Ivanilda, nos conte um pouquinho sobre a sua família e como é que se deu essa sua dedicação à Igreja Católica. Eu sou de pais, meu pai era português, né? Então, eu nasci no Arraial. E aqui moravam os familiares da minha mãe, né? Os pais, tudo aí. Moravam aqui em Povo Novo. Povo Novo, né? E aí, meu pai era agricultor, eu desde 8 anos trabalhei na agricultura, né? Lá no Arraial. E aí o meu pai sempre participou das festas, né? Naquela época, assim, festas religiosas, Santa Bárbara, que é do Arraial, e aqui as festas da Nossa Senhora das Necessidades, Povo Novo. E a senhora desde pequena, então, acompanhava a sua família? Desde pequena, sempre. O meu pai não era muito ia só nas festas e tal, mas a minha mãe, nós íamos às missas sempre, quase que todos os domingos, né? Todo domingo, uma vez por mês. Então, aí depois meu pai resolveu, já não podia trabalhar mais, resolveu vir para o Povo Novo, comprou uma casa e tal. Aí eu morava ali perto da igreja, né? Então eu participava, eu ia nas missas, não era casada ainda, né? Ia nas missas, mas a missa era uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, porque nós pertencíamos à Diocese de Pelotas, né? Né? Dos 50 anos, né? Antes de começar a nossa diocese, a senhora já participava. Dom Zátera, né? Que era o bispo de Pelotas, né? Então ele vinha, assim, uma vez por ano ele vinha, o Dom Antônio Zátera, né? E aí eu me lembro que passou, em 1956 eu casei. Uma pessoa daqui mesmo, também morava aqui. E aí, depois que eu casei, e fiquei participando e tal, mas assim, meu marido não participava. E aí depois tinha um casal, a dona Alcimina, que veio morar em Povo Novo, e ela era muito religiosa. E aí
começou a convidar a gente para participar dos terços da igreja. Terço era todos os dias, né? As orações da igreja, todo, sem padre, né? Mas era nós sempre rezando. Aí calhou que teve uma festa aqui e o Dom Antônio Zatra veio. E digo, e agora que eu vou me confessar, né? Uhum. Aí confessei, eu era nervosa, escrevi tudo que eu tinha que dizer. Quando eu disse para o Dom Antônio que eu não era casado no religioso, ele fez um espanto assim, está em pecado mortal, dizia ele assim, na época era assim, né? Está em pecado mortal, tem que casar o quanto antes para poder fazer a primeira Eucaristia. E agora, para convencer o meu marido de casar? Aí teve que convencer ele. Convencer. Não, de maneira nenhuma, já somos casados, dizia ele assim. E aí a Madeira me disse, vamos rezar o terço todos os dias para acontecer isso aí, esse casamento religioso. E nós rezávamos. Durante um ano, depois de um ano, aí um dia eu falava para ele, meu marido, né, o Edemir, eu digo assim, mas eu queria receber Jesus na comunhão. Aí ele disse, então tá, vamos casar. Aí era um tempo para o padre Lauro Perche. E Lauro Perche, que vinha uma vez por mês para celebrar a missa no Povo Novo. Aí então conseguiu fazer o casamento religioso e depois então a Eucaristia, né? Aí depois que eu casei no religioso, que foi Dom Lauro Perche, né? Ele era alemão, assim. E aí eu fiz a primeira Eucaristia, né? Aí o padre começou a ir na minha casa, onde fez a entronização do coração de Jesus, que essa é as imagens daquela época, em 1965, que eu tenho esses quadros. Está assim, escuro, né? E aí eu casei no religioso, aí sim comecei a participar mesmo da comunidade. Como é que foi assim, a senhora trabalhava na agricultura? Sim. E aí conciliava sempre? Sempre achava um tempinho para fazer as suas orações, para rezar? Isso. Porque o meu marido plantava muito mais a cebola, né? E a cebola tem épocas que dá mais trabalho. Então, capinar, tudo era à mão, capinar cebola, capinar cebolinho, era à mão. E aí, então, aí dava para mim participar igual na comunidade. Meu marido não se importava, né? Ele não ia. Ele não participava, mas não proibia a senhora de Mas depois fazer. Nas festas religiosas que tinha Nossa Senhora das Necessidades, aí ele começou a participar. E aí ele era o fogueteiro das festas. Olha que maravilha. Tem as fotos até hoje. Então ele começou a participar e tal. E aí isso foi tudo em 1965 para cima, né? Bem, e ativamente da comunidade Nossa Senhora das Necessidades aqui no Povo Novo, qual foi o seu primeiro trabalho? O que a senhora começou a fazer? Primeiro foi essas orações? Orações, mas eram orações. Aí depois comecei a trabalhar mesmo, a participar, porque antes era só oração. Depois a participar mesmo foi quando veio o padre João Batista Cossali, não sei se viu falar dele. Ele é uma pessoa muito... revolucionou a nossa comunidade. Então, ele era muito dinâmico, né? E fazia a gente participar. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu perdi a minha mãe, ela tinha 49 anos. E eu puxava os cantos na missa, eu era mais da liturgia, para cantar nas missas. E eu me lembro que eu disse, Padre João, hoje é o 7º dia da minha mãe, e hoje eu não vou puxar os cantos. E ele disse, por quê?
Vai puxar assim. Filha, naquela época a gente cantava tudo, era o samba, tudo. Então aí eu comecei, né? Pois a pastoral do dízimo, aí eu comecei. Pois é, e a senhora também participou da pastoral da criança, né? Foi a primeira, não? Isso foi depois do Padre João. O Padre João teve até 1980. E depois que veio os freis capuchinhos, né? A trabalhar na paróquia, né? Por exemplo, eu queria dizer que a diocese foi fundada em 1971, né? Uhum. E aí, com o Dom Frederico, o Dom Frederico vinha todas as festas. E ele era muito dinâmico também, ele ficava nas casas, dormia, festeava. E até esse texto aqui foi ele que me deu, que eu tenho de lembrança. A senhora teve, então, bastante convívio com ele? Tive, é. E aí, ali tem uma foto ali dele, numa festa, né, também. E aí, depois Dom Frederico faleceu, né, que entrou Dom José Mário, eu até fui no velório dele e tudo. E ele era muito bom, Dom Frederico era maravilhoso. E eu me lembro que na época da ditadura foi. E ele, então tinha muita discussão sobre a política, aquela coisa toda. E eu me lembro da palavra dele que a gente nunca esquece. Política a gente não discute, a gente reza, né? Então aí Dom Frederico terminou aí. Aí depois que o Padre João foi embora em 1980, eu me lembro que o Dom Frederico esteve lá na minha casa, que eu morava naquela rua lá atrás, que era plantava cebola e tudo. E aí, um dia bateram na porta, era Dom Frederico. E o Padre João, quer ir embora. O que fizemos? Não podemos deixar ele embora. O Padre João era daqui. Padre João Cossale, ele era italiano, e ele veio trabalhar aqui em Rio Grande do Sul, então veio para a Diocese de Rio Grande. E vinha bastante aqui para o Povo Novo. Ele vinha todos os domingos à missa, né, e tudo, nas reuniões e tudo. E no Padre João que foi fundada a Legião de Maria. E então eu comecei a trabalhar mesmo na Legião de Maria, que a gente fazia visitas nas casas e tudo, né? E aí, depois... Como é que era o trabalho da Legião? Visitavam as visita às famílias, né? Na oração e tudo. E tinha as reuniões, que era semanalmente, né? Nós tínhamos umas 10 legionárias, tudo assim, né? E fazia bastante trabalho, bastante visitas e tudo, nas famílias e tal. Depois, aí comecei na liturgia, já estava na liturgia, né? E comecei a pastoral do dízimo, e aí na pastoral do dízimo o Padre João me deu até uma bicicleta para mim fazer o trabalho da pastoral, porque era de casa em casa, né? Então eu ganhei dele. A bicicleta para fazer o seu trabalho. Ganhei. E aí comecei a trabalhar no Pastoral do Dízimo, Legião de Maria. Aí sim, em 1980 o Padre João resolveu ir embora. Aí foi quando veio os capuchinhos para a diocese, né? E aí, então aí começou, que o Dom José Mário trouxe... Começou também o seu convívio com o Dom José Mário. E aí que veio os capuchinhos, e ele muito dinâmico. Aí sim, aí comecei trabalho mais forçado, né? Que aí foi a pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral do dízimo. Como é que é o trabalho da pastoral da criança e da saúde? O que a senhora fazia? Na pastoral da criança, a gente se reunia mensalmente e depois ir nas casas para visitar as famílias onde tinha criança e fazia a pesagem semanalmente, mensalmente, a pesagem das crianças, né? Para ver como é que estava
como é que estava no peso, aquela Sim, coisa assim, tudo nutrição, né? E a gente visitava, trabalhou, agora quantos anos não me lembro que a gente trabalhou na Pastoral da Criança. A gente começou também na diocese, né? Tudo começando pela diocese e vem vindo para a paróquia e a gente, então teve muito trabalho na Pastoral da Criança, em toda a região, toda, Tortão, tudo, então a gente fazia os remédios, distribuía, reunia as mães para conversar sobre as crianças e tal, né? E fazia também a parte social, de distribuição de alimentos, então era um trabalho assim, né? Bem dinâmico. E na Pastoral da Saúde, já tinha começado na Pastoral da Criança, né? Fazer os remédios e tal, e aí foi mais forte, fazendo xaropes. Até hoje eu faço xarope, de vez em quando vem gente pegar xarope. Só que aí, infelizmente, foi passando o tempo e foi terminando essas coisas, né? Antes da pandemia, o que a senhora estava fazendo dentro da comunidade? Dentro da comunidade, o trabalho mais mesmo nem era bem trabalho, porque faz parte da nossa fé, né? É a liturgia, nas missas, né? Ajudando na cuidado da igreja, né? Limpar e para fazer essas coisas assim, né? Mas aí sim, eu não contei antes a questão quando eu fiz o curso para ministra da Eucaristia, né? Que isso já foi em 84, né? Isso aí já foi no Padre João, puxa vida. Era eu e o Vilmar, era só duas pessoas aqui Duas pessoas da comunidade. Na comunidade, aí né? Fizeram o curso durante um ano. Durante um ano, aí depois foi... Aí já depois desse ano, começaram a ajudar, então... A ajudar na liturgia, né? Na liturgia e distribuía a Eucaristia. E eu me lembro que eu sempre fui muito, assim, muito vergonhada. Eu participei de tudo que é curso na diocese, mas eu sempre era assim, eu que dizia assim, eu era muito vergonhada, não falava quase, né? Mas ia aprendendo as coisas. E aí, por fim, eu já me soltei. Eu celebrava, eu presidia celebrações, eu fazia tudo assim, quando não tinha o padre, né? Então eu fui trabalhando assim, né? Agora mesmo eu fui parando, porque vinha as doenças, perdi o meu marido faz 7 anos, né? E agora, outra coisa que eu não falei, que eu sempre participei, que eu trabalhei muito, foi na SEBS, Comunidade Eclesial de Base. Então, na SEBS, nós tinha reunião na diocese, participava dos encontros, ia em todo o estado, nos encontros da SEBS, então participei sempre. Fui em várias cidades do estado do Sul, e só não saí fora. Mas o mais eu ia nas romarias, nas coisas, Romaria do Trabalhador, teve aqui em Rio Grande, Romaria do Trabalhador, eu participei sempre. Então eu ia sempre, participei sempre. É bastante ativa, né? Ativa. Muito conhecida aqui na comunidade, porque a gente verdade. viu que as pessoas lhe conhecem muito por aqui. É verdade. Me diga, e com a Pastoral da Terra eu participei. Também da Pastoral da Terra. Uma vez o Frei Luiz Lunardi fez eu ir a Porto Alegre para representar a diocese. Minha Nossa Senhora, eu dava vontade de abrir um buraco. Aí a sua timidez... Tinha que contar como é que funcionava a Pastoral da Terra aqui na diocese. Mas deu para passar. E como é que era? Qual era o seu trabalho na Pastoral da Terra? Como é que funcionava aqui?
Que a gente falava muito sobre nas reuniões e tudo, era mais sobre o direito à terra, né? O direito valorizar o agricultor, né? Então, às vezes a pessoa não era valorizada, né? Bem, a senhora falou que conviveu com Dom Frederico, com Dom José Mário e com o nosso atual bispo, Dom Ricardo. Já teve algum encontro, algum contato com ele? Sim. Eu fui até não é posse, que ele ontem mesmo disse, eu não gosto de dizer posse, quando ele começou, né, na diocese, e ele é uma pessoa linda, dinâmica, tudo assim, e só não lembro o ano, que porque o projeto dele era visitar todas as comunidades. Então, ele ficou uma semana inteira aqui na nossa comunidade, porque ele visitava os doentes, né? Começou a visitar os doentes, dar as orações, as missas, mas ele vinha e não ficava, ele só vinha, ficava aquele dia, ia embora e voltava no outro dia. Então foi um convívio muito bom, ele muito querido, né? Dom Ricardo. E mais, a diocese, por exemplo, a diocese do Rio Grande teve muito trabalho com o Dom Frederico, com o Dom José Mário, né? Teologia para leigos. Ah, tá. Foi 2 anos lá no colégio Joana d'Arc, né? Uhum. Então aqui foi 4 pessoas, nós ia todos os meses, né? Participar do curso, né? Então tá ali, eu tenho até hoje muitos escritos de tudo que eu participei, né? E tudo isso me ajudou a viver a minha fé, né? A crescer na participação, no trabalho, em tudo isso aí. Bem, a senhora já nos deu vários testemunhos, né, de toda a sua dedicação, né, a esse trabalho na comunidade, para a Diocese do Rio Grande. E atualmente, claro que tudo isso a gente sabe que faz a senhora perseverar na fé. Atualmente, como é que a senhora persevera na sua fé? Já que a gente está em tempos mais que não podemos tanto a igreja, né? Isso é verdade. Como é que a senhora faz para perseverar? Eu ainda vou às missas, eu vou com distância e tudo, né? Mas o que eu faço perseverar na fé é a questão da Eucaristia, que agora, domingo eu não fui na missa, já fico assim pensando, puxa, não recebi a Eucaristia, a comunhão, não recebi Jesus. Mas o que está fazendo mesmo, graças a Deus a gente tem os meios de comunicação, né? Então a minha vida é só assistir alguma coisa? Assistir as missas na TV Aparecida. Fazer suas orações. Missa eu vejo 3 missas por dia. E o terço todos os dias, 2 vezes também no dia. E as palestras também, que a gente vê tudo o que acontece nos meios de comunicação, né? A senhora está ligada para... Eu lido com internet, assim, coisas assim, né? Então eu vejo muitas coisas assim. Fica bem fácil da senhora ficar sempre ligada. Sempre ligada. E esperança? A gente, assim, está num momento, né, que bem difícil, né? Mas, graças a Deus, com alguns vislumbres de melhorar essa pandemia. Sim. Onde é que a senhora vislumbra uma esperança, assim, nesse... A esperança é, por exemplo, a gente espera muito dos sacerdotes também, mas a gente sabe que não pode depender deles, nós que temos que agir, né? Não podemos ficar de braços cruzados. Então eu tenho esperança que os leigos assumam mais a sua fé, né? Que não fique só esperando, escutando e ficar de braços cruzados. Então, escutar, por exemplo, Dom Ricardo, escutar os padres, as homilias nas missas, tudo,
mas a esperança é que a gente possa viver isso aí, né? Porque a gente às vezes fica aborrecida, porque a gente vê muitos batizados, pessoas aqui mesmo, nos batizados, agora não é tanto, mas a igreja enche, mas depois não adianta ter encontro para preparação, tem tudo isso aí, muito trabalho. Então a gente não vê aquele assumir, né, da sua fé, né? E a esperança espera que as pessoas participem mais. E uma coisa que a gente tem que ter esperança nos jovens, né? Porque o jovem está muito, né, com essa questão das drogas, de tudo. Então, a esperança é que as famílias ajudem mais os seus filhos, né, para viver a fé. Que eles também, os pais também vivam. Não adianta dizer tem que ir na missa e não, os pais às vezes também não vão. Tem que dar o exemplo, dar né? Exemplo. E os pais têm que dar exemplo, né, da sua fé, né? E a esperança é essa, né? Se Deus quiser, eu acho que Deus é misericórdia, Deus vai ajudar que um dia melhore mais ainda a igreja. E para nós finalizarmos, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para a Diocese do Rio Grande, nesses 50 anos, a senhora que foi uma pessoa que tanto se dedicou aqui pela comunidade do Povo Novo. Bem dizer, em 50 anos, porque 71... Mais de 50 anos, né? Porque a senhora participou antes e durante os 50 anos. De 1965, comecei mesmo o trabalho. Eu trabalho assim... não muito trabalho, mas fazendo o meu pouquinho, fazendo, né? E que mensagem que a senhora deixaria? Eu gostaria de dizer assim, que vivamos a nossa fé, que a Diocese do Rio Grande tenha mais pessoas participando, né? E vivendo o trabalho, fazendo o trabalho principalmente com as famílias, né? Visitando as famílias, que Deus ajude e, acima de tudo, leiam a Bíblia, porque é a palavra de Deus que nos orienta, né? E não só ler, mas viver a palavra de Deus. Tá certo, dona Ivanilda, a gente vai agradecer muito a sua participação no nosso programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, Sim. nos trazendo assim esse seu testemunho de fé e de esperança. Obrigada. Nesse ano jubilar. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço também, desculpa alguma coisa.